Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Proposta de passe livre no transporte público não é novidade. Aqui em São Paulo, há mais de 20 anos, um projeto, Tarifa Zero, foi encaminhado à Câmara Municipal Paulista. E nós recebemos hoje o engenheiro Lúcio Gregori, que é o idealizador desse projeto Tarifa Zero. Ele é ex-secretário de Transportes na gestão Luiz Erundina. Muito obrigada por estar conosco naquela época. 20 anos passados, um pouco mais. Como é que foi recebida essa proposta que hoje parece tão ousada? Olha, é curioso porque ouço dizer hoje que naquela época a Câmara não aprovou a proposta porque ela tinha uma reforma tributária, então ia aumentar imposto, ninguém ia querer. Não é verdade. Eu pesquisando bastante, me lembro, houve uma pesquisa feita em novembro de 1990 pelo Instituto Toledo e Associados. E essa pesquisa mostrou o seguinte: 76% da população era a favor da reforma tributária, que era centrada naquela época no IPTU. Um IPTU, segundo uma regra, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, não paga quem não tem. 76% só aprovavam a reforma tributária proposta e queriam, como era a proposta, que esse recurso transformasse o sistema de transporte coletivo pago por esse volume de dinheiro arrecadado, ou seja, Agora, tarifa zero. Trazendo no tempo, eu não tenho dúvida que a população quer a tarifa zero, não é verdade? Deixa o carro em casa e vai usar o transporte coletivo. Mas não existe tarifa zero como está provado, tem que ter uma questão tributária aí, né? Alguém vai bancar. Alguém vai pagar essa conta. Hoje, como seria viável uma tarifa zero? Olha, a mesma coisa. Você acha que falou uma expressão que me é muito cara na questão da tarifa zero. Eu sempre digo, a tarifa zero é igual reforma tributária. No Brasil, há uma coisa muito estranha. Paga mais imposto quem ganha menos. Quem ganha até 2 salários mínimos do Brasil, paga cerca de 50% do que ganha sobre imposto. Quem ganha 30 salários, paga apenas 26%. Então, uma reforma tributária, claro que cada município, cada estado terá a sua sobre qual imposto, etc. Mas a ideia é sempre a mesma, que aqueles que têm mais recursos paguem mais impostos. Mas tiraria do quê? Do IPTU? É uma possibilidade, mas tem cidades, por exemplo, que não precisam sequer de reforma tributária. São municípios ricos. Você tem Porto Real, no Rio de Janeiro, que é um município muito rico, onde tem a sede da Peugeot, Citroën. Agudos, o estado de São Paulo, há 10 anos tem tarifa zero. Mas e São Paulo, uma cidade com tantos milhões de habitantes? Claro, de 11 milhões vai ter que ter uma reforma tributária. Mas é uma reforma tributária de São Paulo associado a outros recursos que deverão vir do governo federal, né, do próprio estado de São Paulo, de modo a você fazer esse caixa para fazer esse novo serviço gratuito. Vamos considerar o momento atual. Né? Essa pressão das ruas. Sob essa pressão, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Haddad tiraram aqueles 20 centavos do reajuste da tarifa do transporte na capital. Entretanto, nesse momento eles disseram, né, que isso ia comprometer investimentos. Iam deixar de realizar investimentos. Para uma tarifa zero, quer dizer que a máquina pública ia parar? Não, mas primeiro, indo na primeira fala do governador e do prefeito, eu achei um pouco de crueldade, quase uma coisa assim como: meninos, vocês... Está vendo o que vocês estão fazendo? Está vendo? Vocês ganham, mas vão ser castigados porque eu vou cortar de novo. Está se vendo, de repente, que não foi bem assim, né? Mas ninguém está falando que é para fazer gratuidade de transporte coletivo sem ter novos recursos. Ninguém está imaginando que isso possa ser feito sem isso. E esses novos recursos passam exatamente pelo que eu disse, uma reforma tributária ou outras formas que você pode encontrar de engenharia financeira no país, né? E certamente não passa por desoneração de imposto, como fazem hoje. E onde que a coisa pega? É o poder público que é refratário a novos caminhos ou são os representantes do povo lá na Câmara Municipal que não querem mexer com os interesses das empresas de ônibus ou as empreiteiras que fazem o metrô? Como é que é? Olha, na época da tarifa zero em 90, veja que curioso, a população 76% quer, a Câmara não aprova.
O que isso me diz? Forças muito fortes, daqueles que iriam certamente pagar bastante imposto, pressionaram os vereadores, porque eles acabaram tomando uma medida antipopular, não é? Eu acho que hoje passa-se a mesma coisa. Os interesses que se estabelecem... Eu diria que o Brasil é um país que quase que os governantes são reféns do grande capital, das grandes empresas, dos grandes negócios, e precisa que a população vá à rua, faça esse barulhão que está fazendo, parece que aí então eles descobrem, né, que as coisas podem ser diferentes. O senhor é o idealizador da tarifa zero. Sim. O governador Geraldo Alckmin ou o prefeito Fernando Haddad, ou lá na Câmara Municipal, alguém chamou o senhor para consultar, para perguntar como é que faz, então, como é que vem essa sua ideia, o que a gente pode fazer, o que acha? Houve uma consulta? Não. Não. Nenhuma. E os jovens do movimento Passe Livre, eles o procuraram para saber? Não, os jovens é assim. Há 8 anos eu fui procurado por eles para discutir esse assunto de mobilidade. Na época eles defendiam o passe livre só para estudante. Eu falei, olha, só para estudante não é bom. Tem que ser para todo mundo, porque no fim é uma coisa negativa você fazer para um pedacinho da população. E há 8 anos eu venho acompanhando o MPL no Brasil inteiro, dando aula. Quer dizer que eles estão informados objetivamente? Absolutamente. Não é só idealismo? Nada, nada. Eles têm um site chamado tarifazero.org, onde tem-se uma aula de informações, dados, história, material seríssimo. São incrivelmente bem informados a respeito. O senhor se sente, para encerrar, animado com a possibilidade de tarifa zero em São Paulo, com a pressão das ruas, com o crescimento dessas manifestações, sair? Olha, eu acredito que tem uma outra coisa, vou ser bem rápido, mas também não precisa fazer tarifa zero em toda a cidade de hoje para amanhã. Você pode fazer, por exemplo, nos corredores de ônibus, na região central. Várias cidades do mundo fazem isso. Né? Então, são formas pela qual você vai chegando na tarifa zero como uma cidade como um todo. Quer dizer, pode começar. Sem dúvida, Okay. sem dúvida. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado.